E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez sobre o nazismo e o franquismo, tá certo? Já na nossa reta aí para a Segunda Guerra Mundial. A gente vai tentar entender como é que foi a ascensão, né? Claro, né? Não vamos entrar em mínimos detalhes, não dá tempo, mas a gente vai ver como é que foi a ascensão do nazismo, né? E como é que isso se relacionou com a Guerra Civil Espanhola, como é que teve consequências lá para a Espanha. Tranquilo? Vamos nessa, Xambinho. Vamos lá. O nazismo, né? O nazismo, quando a gente fala nazismo, a gente está falando o fascismo na Alemanha, né? Como é que a gente teve a ascensão de um grupo fascista com características diferentes daqueles fascistas italianos, né? Acrescentando algumas coisas, e como é que eles chegaram ao poder numa Alemanha, né? Tão tradicional. O que que acontece? É, Primeiro, né, a gente tem que lembrar que a Alemanha era um país recente, né? A tradição germânica vinha de longe, no entanto, a Alemanha ela era um país ali unificado em 1870 e passou, né, a unificação ali foi feita passando por um grande teste, que foi a Guerra Franco-Prussiana, e que ganharam com muita facilidade. No entanto, depois da Primeira Guerra Mundial, né, a gente teve a Alemanha sofrendo uma série de humilhações, sobretudo por conta do Pacto de Versalhes, né? E aqui é que é importante a gente entender alguma coisa. Quando o Pacto de Versalhes foi assinado, a gente teve uma série de limitações colocadas para a Alemanha, vocês lembram, né? Uma limitação da capacidade de exército, a capacidade militar, uma limitação das indústrias, né? A gente teve indenizações trilionárias que tinham que ser pagas. De França e Bélgica, por exemplo, entravam, né, na Renânia para poder pegar em natura, né, em minérios ali equivalentes das parcelas da dívida, por isso era proibido militarizar a Renânia, era proibido a unificação na Áustria, ou seja, tinha uma série de restrições ali que gerou uma situação que a gente tem que entender bem. A Alemanha ficou quebrada economicamente, faliu, né? É conhecida a superinflação alemã, o pessoal pegando, né, os marcos e fazendo fogueira com aquilo, porque o dinheiro não valia absolutamente nada naquela superinflação. No entanto, um dado, a Alemanha está quebrada artificialmente, né? As máquinas ainda estão lá, só que a indústria está fechada, o trabalhador ainda está lá, mas está desempregado, esperando a fábrica reabrir. Então a gente tinha uma Alemanha quebrada exatamente por forças, né, exteriores, internacionais e tal, como um pagamento pela perda da guerra, né? E uma outra coisa que acontece depois da Primeira Guerra Mundial é que o Reich, né, o segundo Reich, lá o Império Alemão, lá do Guilherme II, vai ser desmontado e vai se fundar uma república ali na Alemanha, né? A república que ficou conhecida como a República de Weimar, né, cidade onde ela foi inaugurada. O que que acontece? Essa República de Weimar, ela era dirigida basicamente por dois grupos políticos, tá? O exército, claro, uma situação pós-guerra, né? O exército vai estar presente, e a social-democracia alemã, né? Esse partido que está aqui, né? A SPD, né? Social-Demokraten Partei Deutschland, sei lá se é assim que se fala isso, mas Partido Social-Democrata Alemão em alemão. Bem, o que que acontece? Acontece o seguinte, o exército, ele tinha uma ligação muito forte com o império, tinha um pensamento mais conservador ali dentro do exército, né? Tinham tendências monarquistas muito fortes, ou seja, esse exército era alguém que estava participando da república, mas sem lá grande empolgação com esta república, né? Não é o formato dos seus sonhos, né, de governo. E a social-democracia alemã, idem, né? O Partido Social Democrata Alemão, ele tinha objetivos socialistas, né? A ideologia deles era socialista. Eles não eram bolcheviques, né? não, não achavam que o caminho da revolução e tal era o único caminho, estavam tentando por vias eleitorais, vitórias no parlamento, ou seja, estavam jogando o jogo do parlamento e da república, mas eles não eram propriamente apaixonados pelo formato de república liberal, né? Então a gente tem uma república sendo dirigida por dois grupos que não são exatamente republicanos, né? Que não são exatamente republicanos. Com essa crise econômica, com esses valores em crise, com a autoestima em crise, ela vai ficando ainda mais frágil, esta república. No entanto, uma saída, né, foi vislumbrada. Assim como a gente estava observando aqui que a Alemanha está artificialmente quebrada, observadores da época, né, também tinham essa percepção. E um deles era um economista, que com certeza vocês já ouviram falar a essa altura do campeonato, um cidadão chamado John Maynard Keynes, né, claro que já ouviu falar, a gente já falou do New Deal, né? John Maynard Keynes,
que escreveu um livro chamado As Consequências Econômicas da Paz, no qual ele aponta o seguinte: olha, a Alemanha está artificialmente quebrada, ela está quebrada por conta, né, do Pacto de Versalhes, e eu tenho uma notícia para dar. O primeiro grupo político que assumir o poder na Alemanha e começar a desrespeitar todas as cláusulas do Pacto de Versalhes, né, vai fazer a Alemanha ser a potência industrial que era ainda, né, que já era antes, perdão, que era antes. E que, sim, ainda era, né? E se as potências ocidentais não tomassem cuidado, né, quem ia fazer isso ia ser o Partido Comunista. Né? A Alemanha tinha um partido enorme, né, o Partido Social Democrata Alemão, o maior partido socialista da Europa durante décadas, tá? O Partido Social Democrata Alemão, e tinha um movimento operário muito organizado. Né? A gente sabe que aquela revolução operária, socialista lá e tal, ela estava meio que pensada para acontecer numa Alemanha e numa Inglaterra. Né? A Rússia foi uma certa surpresa. E o Keynes está dizendo, olha, quando os socialistas chegarem ao poder lá, eles vão desrespeitar as cláusulas do Pacto de Versalhes, até porque elas são bem irracionais mesmo. Tá? Até o Churchill, na época, já discordava disso, embora ainda não fosse primeiro-ministro. Vai desrespeitar. E aí a gente vai ter uma Alemanha forte, industrial e socialista, com uma União Soviética ali do lado. Aí a coisa já começa a mudar de figura. Né? O time do socialismo ganha um reforço enorme, né, se a Alemanha entrar. Então a solução do Keynes, a proposta do Keynes era injetar capitais ali, fazer empréstimos, fazer investimentos na Alemanha para recuperar o capitalismo alemão. A forma como Keynes estava pensando em prestar essa ajuda não foi exatamente a que foi utilizada, não. Tá? Mas a gente vai ter, em 1924, um plano, né, chamado Plano Dawes, um plano de investimentos ali na Alemanha, capitaneado por Estados Unidos, né, mas com participação de outros países, França, Itália, Inglaterra, que eram planos de empréstimos para a Alemanha, empréstimos que se renovariam a cada 5 anos, né, para começar a recuperação do capitalismo alemão. E de fato começou. Né? E de fato começou. A gente vai ver uma Alemanha se recuperando, vai ver a eleição, né, do Marechal Hindenburg acontecendo nesse período. No entanto, acontece uma coisa. Com o plano Dawes, a Alemanha começa a entrar, né, assim, começa a trilhar o caminho para chegar numa normalidade, né, atingir os patamares anteriores, ia ser difícil. Mas pelo menos entrar numa normalidade econômica, a gente já tinha esse caminho sendo trilhado.